Olá, inscritos do canal Desvendando a Bíblia. Eu sou o Fernando, estou aqui com o professor Josias. Tudo bom, professor? Tudo bom. Hoje nós decidimos conversar sobre um assunto que está em vigor agora no momento em todas as redes sociais. Está uma polêmica, essa questão do bebê reborn. E o professor Josias vai falar um pouco sobre esse assunto relacionado à Bíblia. Se tem alguma coisa, professor, relacionada à Bíblia? Tem. Então, boa tarde a todos que estão nos acompanhando, né? Fernando, boa tarde, Ana já falou, né? Então, assim, não teve uma pergunta, não perguntaram diretamente a mim, mas como a gente assim ouve, né? As pessoas, o que está acontecendo mesmo, o que é isso, o que significa isso, o que isso tem a ver, né, com a Bíblia? Uns chegam até a falar assim, parece que é o fim do mundo. Então, assim, é claro que a Bíblia não vai falar sobre um bebê reborn, como se diz, a pronúncia talvez não seja essa, pelo menos para nós brasileiros, a pronúncia dos americanos é bem diferente, né? Mas, assim, então eu resolvi trazer aqui algumas explicações com base em alguns textos bíblicos. E assim, para nós termos a base, eu quero abrir aqui a Bíblia, que já está aberta aqui, na Epístola de Paulo, na primeira Epístola de Paulo a Timóteo, por exemplo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Realmente o Paulo, que o apóstolo, já está dizendo que o Espírito de Deus está dizendo que nos últimos tempos estaria aparecendo coisas estranhas, coisas assim, mentira, doutrinas de demônios, e por conta da pessoa, da hipocrisia, a cauterização da mente, ou seja, a mente como uma pedra que não abre, não consegue observar de forma correta o que está acontecendo, fazer uma avaliação e decidir da forma correta. Então, esse é um dos pontos. E aí, voltando à questão aí no caso aqui do assunto do bebê, mais praticamente, porque as pessoas estão, assim, trocando, né? Percebe, se a pessoa tiver uma boneca, um boneco lá, alguma coisa assim, não importa de silicone, que seja que for. Se for, assim, por um hobby, por alguma coisa assim... Coleção. Coleção não tem problema nenhum. O problema que nós estamos aí é, tipo assim, um espírito de loucura. As pessoas, de fato, substituem, trocando, né, os bebês reais, as pessoas reais, por uma coisa que é de silicone, uma coisa que não tem fôlego de vida. E aí, onde eu quero chegar se explicando? Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 27 e 28, deixa eu abrir aqui e vou ler, para não dizer que eu estou inventando, né? Então, assim, Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Aqui eu li só a primeira parte do versículo, de repente fala de dominar sobre as águas e tal, ou entre as águas. Então, assim, quando Deus criou o ser humano, criou segundo a imagem dele, a semelhança dele. Ou seja, pessoas com vida, com poder de decisão, com poder de escolha, com capacidade realmente para fazer algo. E principalmente aqui, objetivo, segundo os teólogos, segundo os estudiosos, Deus criou o ser humano com o objetivo principal de dar glórias a Ele, glorificar Ele, a Deus, e reconhecer Ele como o único Deus. Aí, por que eu estou lendo esse versículo? Como é que eu vou pegar algo de silicone, colocar nos braços, aqui está meu bebê, meu filho, né? E trata como se fosse um filho mesmo. Eu já vi, como você mesmo já viu, teve várias reportagens de pessoas levar uma boneca, um boneco no pronto-socorro, no posto de saúde, para querer atendimento como se fosse de fato para uma criança. E também, assim, já vi outros, esquentar, colocar leite mesmo, esquentar, dá para aquele bebê lá, como se fosse um bebê de verdade. Enquanto tem muitos bebês, muitas pessoas aí passando por necessidade
E aí, como a gente está dizendo, como é que um bebê desse vai reproduzir outro bebê, outra pessoa? Eles vão crescer, por acaso, como um ser humano cresce? Nasce, cresce, torna adulto, se reproduz, né, como aqui está a Bíblia, para ser fecundo e enche a terra. De outras pessoas, semelhança de Deus. Se bem que as pessoas se distanciaram tanto de Deus que deixou essa imagem semelhança de Deus, infelizmente. Mas o que Deus quer e o plano dele para nossas vidas é isso aí. São pessoas que vão dar continuidade à espécie. Então, se eu não quero ter um filho, aí adoto uma boneca, um bebê, como se fosse... Como é que eu vou prosseguir minha família? Aí quando eu morrer, pronto, acabou. O bebê não vai reproduzir mais ninguém, quer dizer, não vai dar sequência. Então, assim, as bases bíblicas, estou dizendo, e claro, tem muitos e muitos argumentos, mas não vamos prolongar, são assim, para despertar as pessoas, porque isso é um espírito de loucura que está nas pessoas aí. Infelizmente. Loucura. São pessoas que estão com a mente cauterizada, a mente dominada por um espírito maléfico, que chega a esse ponto. Então, todas essas pessoas que colocam um bebê no braço, um bebê de silicone, e fica dizendo que é uma criança mesmo, então precisa de um tratamento imediato, e um psiquiatra, e passar por um tratamento rigoroso, porque realmente está com a mente atrapalhada, não está correto, não está normal. E também, assim, outro texto que eu quero ler aqui, deixa eu ver, Romanos capítulo 1, versículos 21 a 23. Romanos, capítulo 1, versículo 21 a 23, que diz assim: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem deram graças, antes se tornaram nulos os seus próprios raciocínios, obscurecendo-se o seu coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves e quadrúpedes de répteis. Então, ou seja, as pessoas conhecem, porque assim, o contexto anterior vai dizer que ninguém está, digamos assim, está isento de dizer que não conhece a Deus. Não conhece, porque aqui o texto está dizendo anteriormente, pela natureza, sabe, todo mundo conhece Deus. Naturalmente, se nós viemos de Deus, então naturalmente a gente tem uma ligação espiritual com Deus. Não tem para onde correr. Mesmo dizendo que não crê em Deus, que acha que Deus não existe, mas lá no fundo não tem essa consciência aí. As pessoas que se fazem de incrédulo, coisa assim, mas lá no fundo tem algo aí. Porque como está escrito na Bíblia lá, em Gênesis, Deus soprou na narina do homem, o fôlego de vida. Então, o nosso fôlego, a nossa vida vem de Deus, então não tem para onde correr. Então, todo ser humano sabe disso aí, mesmo que tem de negar, mas lá no fundo, ele sabe que Deus realmente existe, Deus é Deus. Agora, o que eles fizeram? Trocaram a imagem de Deus, trocaram a semelhança de Deus por coisas materiais, como estão fazendo aí, querendo trocar a imagem que somos nós, trocar por uma coisa que é de silicone, material, que não tem nenhuma vida, tem uma semelhança com Deus. E aqui ele está dizendo, no que eu li o versículo aqui antes, seus raciocínios obscurecentes do próprio coração insensato. Inculcando, ou seja, como por sábio, achando que está muito sabido, tem muita ciência, muita sabedoria, mas tornando-se loucos. Porque é uma coisa assim desequilibrada, é um extremo. Sabe que todo extremo é perigoso. Todo extremo é perigoso. Para o bem ou para o mal. Porque às vezes a pessoa puxa muito para o lado, perder para aquele lado, só, então tem que ter um equilíbrio. Então, as pessoas, às vezes, por conta de não ter, digamos assim, essa comunhão com Deus, talvez perder a fé, porque lá, no versículo de Timóteo, fala assim, perdendo a fé e tal. Então, começa assim a ter outros pensamentos na mente e não ter essa capacidade de discernir o que é certo e errado. E o outro texto que eu quero ler, que fala, por exemplo, que é a palavra born, esse texto em inglês, que é o Evangelho de João, capítulo 3, versículo de 1 a 8, por ali até mais. Mas quando Jesus falou para Nicodemos, aquele mestre lá de Israel, que era um religioso, e foi entendido por Jesus, ele falou, se você não nascer de novo, que é o significado do reborn aí, né? É nascer de novo ou renascer.
Se eu não entendo muito inglês, mas pelo menos eu sei que o significado é esse. Porque como a gente está lendo a Bíblia, inclusive, eu gosto de pegar assim, texto da Bíblia. Eu leio tanto no hebraico como no grego, e leio no espanhol, leio no italiano, leio no inglês também. Então, assim, aí a gente vai pegando assim, algumas coisas que têm significado lógico. Então, reborn, aí, no caso da born, que é do verbo nascer, então, reborn significa nascer de novo ou renascer. Se alguém está da campanha entender bem inglês, pode até nos dar uma ajuda aí. Mas lá tá, pode ler lá, João capítulo 3, no capítulo 3, versículo 3, vai aparecer a palavra born lá. Então, o que significa nascer? Que Jesus falando para Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino do céu. Agora eu pergunto, como é que um bebê, assim, algo de silicone, vai nascer de novo? O bebê nasceu. Como é que... Não tem lógica, assim, nesse sentido, assim, da coisa real mesmo, das coisas corretas, não tem lógica. Então, percebe que Jesus falou isso aqui para Nicodemos, mas é eu que tenho que renascer. Não é nascer, trocar. Assim, porque muitas pessoas falam porque alguém perdeu um ente querido e adotou um boneco desse, tipo assim, para substituir aquela pessoa que ele perdeu. Pode até ter como assim, para distrair e tal, mas não assim, para dizer assim, que aquela pessoa renasceu. Não tem lógica. Então, assim, por exemplo, quem quiser pesquisar, pesquise lá, leia lá no inglês, que está lá. João 3:3, a partir de quando fala a palavra nascer, diz que você tem que renascer ou nascer de novo para fazer parte do reino de Deus. Então, assim, é muito importante você observar essas questões aí e estar atento, porque tem alguns outros textos na Bíblia, que eu não me lembro agora, mas que fazem que nos últimos tempos vai aparecer coisas absurdas, coisas estranhas. E nós estamos vendo aí tantas coisas acontecendo, inclusive esse aí, mais uma vez aí, nós estamos falando do bebê reborn, que é um espírito de loucura que está dando às pessoas. Então, tomem cuidado, se observar alguém da família que está nessa atitude aí, procure levar ao psiquiatra, ao médico, para poder fazer o tratamento, que não está correto. Aproveita que ela levou o bebê recolhido no posto, já atende ela. Atende aquela pessoa, porque não tem lógica. Igual aquela repórter falando lá, uma moça lá que levou o bebê, e ele falou assim, você vai querer atendimento de uma boneca? Boneca não, é minha filha, aqui está com febre. Tem o mesmo direito que bebê. Não tem lógica. Vou colocar aí, coloca o vídeo aí, pode colocar? Eu vou colocar o vídeo aí agora. Meu Deus, saindo do posto manhã, o que foi agora? Não acredito não, rapaz. O que foi? Eu tô revoltadíssima. Por quê? Fui com a menina não tá bem. Sabe o que me disseram lá? Só tem vaga pra julho. Me No diga uma posto? coisa, no posto. E ainda disse que a saúde tá bem, a saúde tá boa. Como é que eu trago minha filha doente pro médico e não tenho uma ficha só em julho? Quer dizer que eu vou esperar minha filha morrer, ficar mais grave, pra poder marcar uma consulta pra ela? Vamos pegar, passou o vídeo. Pode continuar. Inclusive, tem aqui também, sabe, eu me veio na mente assim, eu fiquei preocupado, eu sei que tem alguma coisa na área espiritual aí, muito assim, perigosa, por trás de tudo isso aí. Eu me lembrei daquele filme, acho que você deve ter assistido, eu não gosto de filme de terror. Não tem o boneco assassino? Sim. Aquele boneco simplesmente era um boneco, né? Era um boneco, mas de repente, certamente, isso é um filme, mas na verdade, quem pode garantir que isso não pode se tornar uma realidade? No filme foi as pessoas estão o espírito do serial killer que... Aí, quer dizer, incorporou naquele boneco e está matando, assassinando. Então, eu fiquei, meu Deus, aí esse boneco aí não está assassinando as pessoas fisicamente. Esse boneco, esse reborn, mas, está assassinando, matando as pessoas. Então, a gente me veio na vida, tome cuidado, porque muita gente está morrendo com isso aí. Deixando de ser humano, deixando de raciocinar como ser humano e está aí, não sabe nem o que está fazendo. Excelente analogia. Então tem que ter muito cuidado vocês assistirem. Eu assisti há muito tempo já. Foi sucesso. Assisti tem uma parte, eu não gosto. Tem até a esposa também, a boneca que é a esposa. Tem também. E outros que eu já vi outros filmes assim, eu olho mais para analisar, eu não gosto de. Quando eu assisto é para analisar mesmo. Então, assim, tome cuidado, porque esses bonecos aí estão matando muita gente. Então é isso aí. É o que nós temos aqui. E qualquer dúvida que vocês tiverem, quiser assim, acrescentar alguma coisa, questionar alguma coisa, fazer mais uma pergunta a respeito, nós estaremos esclarecendo aqui. Certo? Muito obrigado por mais essa oportunidade. Estamos juntos aí. Obrigado, Fernando. Obrigado, professor Josias. E você, o que é que acha desse assunto? Comenta aí pra gente, professor Josias, para saber a sua opinião, eu também. A gente quer saber. Vamos conversar, vamos debater. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar sobre a Bíblia. Pergunta para o seu Josias.
vai responder para a gente, baseado na Bíblia, tá bom? Não esqueça de se inscrever. Desculpa, Tereza. Não, tudo eu. É porque, assim, tudo que existe no mundo, a gente encontra aqui algo que a Bíblia já está falando. Já está falando, tem algo relacionado, pelo menos. Né? Então é isso aí. Fique à vontade para fazer as perguntas. Se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo. Obrigado, professor. Obrigado. Até a próxima. Agradecer também. Agradecer a todos também.